Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região, com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! Quer turbinar o seu iPhone? Passe na loja Superfones. Estamos na Horácio de Matos, no centro da cidade. Na Superfones você encontra capinha, película, carregadores, cartão de memória, pendrive e muito mais. A loja mais completa em acessórios. Superfones. Revelamos foto digital na hora. Superfones. Estamos na Horácio de Matos, no centro da cidade. Superfones. A loja do Diego Alcântara. Odonto Brava, clínica odontológica, dentistas especializados em toda a área da odontologia. Ligue agora, 3331-2684. Estamos na Praça dos Eventos, número 57, no centro. Primeiro piso, Odonto Brava, clínica odontológica. Pop. Às 16 horas, tem a Hora do Moção, segunda edição. Pop. Rede Estação Pop. Baixe nosso aplicativo e ouça a melhor programação. Estação Pop. Rede Estação Pop. Agora também na cidade de Barreiras. Busque Estação Pop Barreiras. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Temos várias unidades no centro de Ceabra para melhor lhe atender e uma equipe competente e preparada para melhor lhe servir. Farmácias Carvalho, temos medicamentos com os menores preços para você e para a sua família. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Agora na Rede Estação Pop, 19 horas e 4 minutos. Estação Pop. Pop. Ligue, participe. Mande uma mensagem. Mande o seu alô. Ou peça a sua música. Pelo WhatsApp 75999767840. Pop. É a sua participação pelo WhatsApp. Pop. Pop. Tá todo mundo pop. Estação Pop. Venha visitar a Só Motos. Compra e venda de motos novas e seminovas. Estamos na Teixeira de Freitas, número 120, na Boa Vista, em Ceabra. A Só Motos não perde venda. Venha fechar um negócio bacana com a nossa equipe. E atenção, a Só Motos financia a sua moto em 48 vezes com entrada. Isso mesmo, financiamento em 48 vezes com entrada. Não fique parado. Venha para a Só Motos. Estamos na Teixeira de Freitas, número 120, na Boa Vista. Chame no zap 75999771687. Só Motos. Na estação é tudo de bom. Estação Pop. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Jornal Estação Pop News. Muito boa noite para você, agora no horário de Brasília, 19 horas e 7 minutos, 19h07. Está começando agora ao vivo para toda a rede Estação Pop, mais um jornal Estação Pop News, que tem um oferecimento das farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, Odonto Brava, a maior clínica odontológica da Chapada, oferecimento Atacadão da Madeira e também Abraão Chaves.
Horário de Brasília, 19 horas 7 minutos. Hoje, 28 de maio de 2020, é quinta-feira. Estamos ao vivo através da Estação Pop News Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista, Estação Pop Ceabra e agora também Estação Pop Barreiras. Essas são as emissoras, as rádios do Grupo Pop Web de Rádio, transmitindo 24 horas via internet para todo o Brasil. Ao vivo no Deezer, no Radiosnet, CX Rádio, em todas as plataformas de rádios online. Ao vivo também nos nossos sites e aplicativos próprios. E no final, tudo isso vira podcast. Vá lá no seu agregador de podcast preferido. Eu recomendo o Spotify. Aí você vai pesquisar, vai buscar Estação Pop News ou conteúdos da Estação Pop. E lá você vai conferir todos os nossos podcasts. Horário de Brasília, 19 horas 8 minutos. Horário de Brasília, Amanda Rodrigues. Agora, 19 horas e 9 minutos. Brasil chega a 25.598 mortes por Covid-19. Amazonas lidera mortalidade. O Brasil ultrapassou os 411 mil contaminados pelo coronavírus, um aumento de mais de 20 mil casos nas últimas 24 horas. No período, foram mais 1.086 mortes registradas, chegando a um total de 25.598 mortos pela doença. Nessa quarta-feira, o estado com maior mortalidade pela Covid-19 no país, o Amazonas, 45 mortos por cada 100 mil habitantes, anunciou a flexibilização do isolamento com a abertura gradual de Manaus. A partir do dia 1º de junho, serão permitidos um funcionamento de igrejas e templos, lojas de artigos de esporte, vestuários, móveis, joalherias, comércio médio, variedades e pet shops, além de concessionárias de veículos, óticas, floricultura, bancas de revistas, atendimentos médicos e odontológico. A retomada será de forma gradual, a partir de regras de distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel e medição de temperatura de clientes. Horário de Brasília, 19 horas e 11 minutos. Mais de 2,8 milhões de trabalhadores recebem auxílio emergencial. Quem tem os detalhes é Deográcia Pinto. Fala, Deográcia. A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril e que não faz parte do programa Bolsa Família. Também foram creditados pelo banco nesta quarta-feira novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para novos aprovados quanto da segunda parcela para beneficiários do Bolsa Família. No total, serão pagos aos trabalhadores autônomos R$2.800.000. Na terça-feira passada, a Caixa concluiu o pagamento da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira parcela até 30 de abril e que não fazem parte do programa Bolsa Família. Para os novos aprovados que receberam o primeiro pagamento a partir de 1º de maio, a segunda parcela será acreditada em um mês.
Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Ao todo, o banco já ultrapassou 100 milhões de pagamentos do auxílio emergencial, distribuídos a mais de 56 milhões de pessoas. Os números revelam o desafio do banco público, que está operacionalizando a maior ação de distribuição de renda já feita no país. Horário de Brasília. Agora, 19 horas e 13 minutos. Senado aprova aumento do salário mínimo para 1.045. MP vai à sanção presidencial. Olha, o Senado aprovou por unanimidade nessa quarta-feira, dia 27, a medida provisória que fixou o salário mínimo em 1.045. A proposta, já votada na Câmara, poderia perder a validade na próxima segunda-feira, dia 1º, e agora segue para a sanção presidencial. O relator da matéria, senador Paulo Paim, do PT-RS, explicou que o valor diário do salário mínimo fica fixado em R$ 34,63 e a hora de trabalho em R$ 4,75. Na Câmara, os deputados aprovaram nesta quarta-feira um projeto de lei que facilita a renegociação de dívidas das microempresas. É a inclusão dessas empresas nas regras da lei do contribuinte legal. O texto segue para análise dos senadores. Horário de Brasília, 19h15. E vamos fazer uma reprise aqui da live do Vila, né? Vamos saber aí o que disse o nosso amigo Vila em sua live ontem. Agora, 19h15, você confere tudo aqui na rede Estação Pop, no nosso jornal Estação Pop News. O grande assunto do dia, claro, é a ação da operação com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a questão das fake news, né, que nós sempre comentamos aqui, né? E temos muitas informações riquíssimas sobre isso e que é importante a gente dialogar, trocar essas ideias com vocês. Bem, aquilo que nós falamos, né, esse processo de destruir, de interferência direta na política, de mentir, de dar informações falsas, de enganar as pessoas, de coagir, injuriar, caluniar, mentir, tudo isso, né, numa forma que nunca visto na história do Brasil. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. E isso tem uma estrutura. Isso não é do nada que surge. Vem dos Estados Unidos, daquele marginal que lá vive. Um sujeito medíocre, né, fracassado, como grande parte dos bolsonaristas são gente fracassada e que tem muito ódio daqueles que têm sucesso, gente inculta, que tenta alguns até enganar um certo verniz intelectual como esse marginal, mas é medíocre, né? E esse sujeito pega tudo que a extrema-direita norte-americana fez, inclusive no último processo eleitoral lá nos Estados Unidos, requenta e apresenta como se fosse um prato novo, recém-preparado para os seus fanáticos aqui no Brasil. Isso ele vem fazendo durante anos, esse processo de semear o ódio, né? E aí encontrou condições favoráveis nos últimos anos aqui no Brasil, infelizmente. E chega nesses blogs, nesses pessoal que está vinculado aí às redes sociais, esses blogs sujos, as redes desses perfis falsos, grande parte, estrutura de robôs, tudo que o ministro Alexandre de Moraes, de forma brilhante, nós vimos aqui, apresentou. E aí esses blogs sujos, essas pessoas que estão ganhando muito dinheiro, tão ricos, sustentados por empresários, aí nós vamos tocar, sustentados por muita grana, tudo que nós já dissemos aqui, por muito dinheiro, dinheiro sujo, dinheiro de caixa 2, né? Que da mesma forma que o PT tem blog sujo, o bolsonarismo também tem, né? E aí com esse monte, mas de uma forma muito mais organizada, registre-se, o bolsonarismo, o nazifascismo conseguiu se organizar muito melhor. E aí eles colocam isso nas redes sociais, essa montanha diária de mentiras, né? De mentiras, injuriando, caluniando, difamando,
difamando, mentindo, construindo versões, montando coisas, invadindo a esfera pessoal, né? Tudo. É um pessoal realmente perigoso, gente perigosa que coloca em risco as nossas instituições e o nosso país, tal. E vão fazendo isso em larga escala. E o ministro Alexandre de Moraes é o responsável pelo inquérito, tomou as atitudes absolutamente corretas, né? Em relação a empresários, tem alguns ali que são maravilhosos, né? Em relação aos empresários, a políticos, a esses youtubers aí da vida, né? E a militantes, todos sustentados. Uma delas até gravou aí um vídeo, uma maluca, e eu fiquei olhando o quarto onde ela estava. Quem é que paga aquele quarto? Quem é que paga aquele quarto? Né? Quem é que sustenta? Tem um desses aí que agora teve ação da Polícia Federal, que mora numa mansão em Brasília. De uma hora para outra o cara saiu numa kitnet para uma mansão. Quem é que paga aquilo que nós sempre falamos aqui? Veja como tudo que se fala aqui, a gente fala e acontece. Né? Porque é óbvio, você tem uma enorme organização criminosa por trás. O líder, Bolsonaro, o chefe da Orcrim, o Mandrião, né? Junto com a sua quadrilha, aquela malta que o cerca, que podemos também, se assim preferir, usar lá do latim a caterva, né? E que tem tentáculos embaixo na sociedade, e maus empresários, como nós cantamos a bola. Por exemplo, de acordo com o G1, né, citando o ministro Alexandre de Moraes, é importante sempre dar fonte, né, porque isso daqui não é fake, né, é robôs, você não sabe quem é, não, nós estamos falando de uma missão séria, de CNPJ e tal, né? Então vamos lá. De acordo com o G1, Alexandre de Moraes registrou ainda que, segundo suas informações levantadas no inquérito, os empresários que foram alvo de busca e apreensão, ainda bem, e vão encontrar muita coisa. Celulares, computadores, sigilo bancário, fiscal, Sorcrim, que foram alvo de busca e apreensão nessa quarta, integram o Grupo Brasil 200. Agora tudo é número, né? Tem os 300 de Brasília, Brasil 200, estranho, né? Apoiador do governo Bolsonaro. Vamos lá, abre aspas. Agora o ministro falando. Também há informações de que os empresários aqui investigados integrariam um grupo autodenominado de Brasil 200 Empresarial, em que os participantes colaboram entre si para impulsionar, olha a gravidade, vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. Se tudo isso for verdadeiro, é cadeia. Se tudo isso for verdadeiro, é cadeia. Que tem empresários sustentando, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, sustentando essa Orcrim, que abastece as redes sociais com vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo, olha a gravidade, e aí viola isso daqui, a Constituição, de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. Ou seja, aquilo que nós já falamos aqui está sendo comprovado. Está sendo comprovado. Há uma enorme Orcrim, claro que o chefão é o Bolsonaro, esse homem, né, que nós já conhecemos há tanto e vamos mostrando, acho que demorou para muita gente descobrir quem ele era, mas tudo bem, hoje a maior parte já sabe, basta ver a pesquisa de opinião que saiu hoje, né? Ele o ruim péssimo suplantou os 50%, como nós já falamos, né? Quer dizer, o ruim péssimo não para de subir, portanto não tem apoio popular, as manifestações de massa fracasso, não tem apoio parlamentar, né? E os bons empresários não são esses aqui. Esses daqui, se for verdade o que está dizendo o ministro Alexandre de Moraes, é cadeia, porque eles estão financiando criminosos para inventar notícias criminosas, né, desestabilizando a vida política, com reflexo direto na economia, né, e na relação entre os poderes, com essas notícias falsas, né, e batendo de frente, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, com as instituições democráticas. Então é cadeia, não é porque tem dinheiro que não vai para a cadeia, isso acabou no Brasil, né? Ainda bem. Então, essa operação ela é fundamental, porque então você tem essa estrutura, o marginal lá em cima, ao norte do Equador, o marginal requenta aquilo que é produzido pelos americanos, porque ele não tem condições de criar coisa alguma, né? Manda aqui para toda essa rede suja, sustentada por maus empresários, essa rede suja espalha tudo isso que tem influência direta no processo político e
aí daqui a pouco vamos chegar a isso, inclusive, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, retroagir a 2018. Mas nós vamos chegar daqui a pouquinho lá, né, nessa questão. O Bolsonaro reagiu, né, o líder da Urcrim, o Mandrião, reagiu e chamou reunião. Pode ser que nós começamos a live agora, não sei o que aconteceu na reunião, caso for alguma coisa muito grave, a gente faz uma live especial, já deixamos esse compromisso acertado com vocês. Se for o caso, a gente faz uma live especial discutindo essas questões, ok? Mas de acordo que já tem algumas notícias, eu estou citando como fonte o estadão.com.br, em reação ao STF, Bolsonaro chama a reunião com o ministro e deve orientar o Weintraub a não depor. Ele nomearia outra vez o Ramagem e orientaria o Weintraub, que tem que depor, a não depor. Aí é afrontar o STF. Ele quer o conflito aberto. Ele é neofascista e eu, pega os vídeos onde eu trabalhava lá, desde 2018 eu estou cantando essa bola, nós estamos em 2020. Falei que ele tinha características fascistas, nazistas, né? Ele está querendo afrontar, e aí é bater de frente com a Constituição. Ele quer ver, é o jogo, ele dá 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás. Agora é a hora, né? Agora é a hora, né? Lembra o grande Vandré? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora é a hora da resistência democrática, com as nossas armas, a Constituição, né? As leis, a ordem, né? Porque quem é a desordem é o criminoso, é o Mandrião, é o Bolsonaro, né? Isso não há dúvida sobre isso. Bem, ele está convocando e ameaçando, dizendo que vai falar para o Weintraub não depor e ameaçando nomear outra vez o Ramagem. Bem, conflito aberto. A situação, portanto, a tendência é a coisa se agravar, porque todos os envolvidos, empresários, militantes, entre aspas, parlamentares, todos criminosos, né? Atacaram o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes, inclusive uma senhora aí, maluca de pedra, né? Todos são totalmente desequilibrados, né? E a situação, portanto, a tendência é se agravar, tudo aquilo que eu já falei. Lembra quando na quarta passada disseram que a reunião dele com os governadores estava tudo bem e eu dizia que não? Né? E disse nesse espaço onde eu fui convidado também a falar na CNN, né? Acertei em cheio, como acertei em cheio em relação agora a essa questão das fake news. É óbvio, você tem uma organização criminosa poderosa e muito dinheiro. Tem gente que morava em kitnet e hoje mora em mansão no Lago Sul, em Brasília. De onde veio o dinheiro? De onde veio o dinheiro? Né? Vem desses maus empresários. E, portanto, é uma situação grave. O Aras, o Procurador-Geral da República, tem que lembrar que ele não é advogado de defesa do Presidente da República. Ele precisa saber qual é a posição dele. Aras diz a colegas, estou citando como fonte UOL, que a ação no STF foi desnecessária e desproporcional. Pera, ele agora é defensor do Presidente da República? Ou é Procurador-Geral da República? Qual é a sua? Né? Em mensagem distribuída na tarde dessa quarta-feira aos membros do MPF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que as diligências determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no inquérito que apura ameaças e fake news contra membros do tribunal foram, abre aspas, desproporcionais e desnecessárias. Não. O senhor está redondamente que o senhor não pode servir como advogado do Presidente da República. Porque onde vai terminar toda essa história? Quer dizer, o marginal dos Estados Unidos, todos os blogs sujos, redes sociais, todos esses vídeos, produtores de vídeo, todos que hoje estão ricos, sustentados por maus empresários que dão um dinheiro fabuloso, e o ministro identifica, produzem fake que interferem diretamente na vida, na política e nas eleições. Eleições, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? E injúria, calúnia, difamação, né? Mentiras a todo momento, jogando instituições contra instituições. Portanto, é esse o cenário. E esse fio vai terminar no gabinete do ódio, né? Mas mais do que isso, vai terminar na Urcrim, na família criminosa, na família Bolsonaro, em Carlos Bolsonaro. Tem o Bananinha, mas principalmente em Carlos Bolsonaro. E Carlos Bolsonaro não é nada a não ser o chefe da Urcrim, o Mandrião Bolsonaro. Ou seja, agora o processo se completou. É uma espécie de Watergate Tupiniquim,
diferente de 1974, algo que eu já falei também aqui. Num despacho recente, o ministro Celso de Mello fez referência ao escândalo Watergate, mas nós tínhamos feito antes aqui, nesse espaço. Vocês têm os vídeos e se recordam disso. Só que agora você vê um processo muito mais complexo, uma indústria da calúnia, né? Uma indústria de fake repetida ad nauseam, espalhando, confundindo as pessoas. E em plena pandemia, na maior crise sanitária da história do Brasil e na maior crise econômica da história do Brasil. No meio disso, pandemia, crise econômica, eles não falam nem da crise econômica o dia inteiro hoje, o Bolsonaro, o Mandrião. Não tratou um momento da questão econômica e nem da questão sanitária. Para ele e para essa gangue, né, esses grupos nazifascistas com fortes características nazifascistas, apesar de nem saber direito o que é nazismo e nem fascismo, eles atuam para desmoralizar as instituições de forma sistemática. Em momento algum falaram do cerne da questão, que é a terrível crise sanitária, a terrível crise econômica. Eles abandonaram essas questões. Para eles isso pouco importa. Dentro dessa mente doentia de nazifascista, isso não é problema. Não há um raciocínio iluminista, nada disso. Eles nem sabem que é iluminista, eles acham que tem a ver com a Enel ou com a Light. Eles nem sabem que é isso. São pessoas baixas, vulgares, cafajestes, gente que tem ódio à cultura. Tem ódio à cultura, igual o general franquista, fala em cultura, puxa o revólver. É esse o pessoal que está aí, esse pessoal. Ou seja, a questão, portanto, que está colocada aqui, que vocês estão vendo, é que agora o fio está chegando, o fio de Ariane. Só diferentemente da Ilha de Creta, lá em Equinócios, né, a questão do Minotauro, etc., aí é diferente aqui. Né? Esse fio vai chegar no Palácio do Planalto, no gabinete do Mandrião, né? Do Mandrião, do Bolsonaro. É ali que a organização criminosa se articula. É ali. E é ali que tem que ser resolvida a questão constitucionalmente. Com a questão do impeachment. Não há meio. Não adianta o Aras tentar fazer esse jogo. Senhor, é uma vergonha para a história da família do senhor, hein, senhor Augusto Aras? E da sua família, do seu pai, de todos os amigos aí da Bahia. É uma vergonha o que o senhor está fazendo. Um papel vergonhoso, né? Espero que o senhor pense melhor. Agora, o senhor, não, frente a provas irrefutáveis, o senhor tende a acusar. Você não pensa aqui na República Bananeira. Nós não estamos lá no senhor presidente do Miguel Ángel Astúrias. Aqui é o Brasil e tem a Constituição, né, que é o nosso norte. Portanto, o senhor fazer essa afirmação é um absurdo, porque o senhor nem viu o que foi recolhido nos celulares, nos computadores, né, em documentos. Como é que o senhor pode já fazer a afirmação que são desproporcionais e desnecessárias se o senhor desconhece o conteúdo do que foi apreendido? Não é verdade? Então o senhor precisa pôr a bola no chão, ter um pouco mais de cuidado. A questão que se desenha nesse cenário como eu digo, é o aprofundamento da crise política. Lembra que eu disse que tem 4 partes? E agora todo mundo fala, tudo bem, não tem problema, fico satisfeito. Você tem a crise sanitária, a crise econômica, a crise político-institucional e o caos social, que está ali, que é o que ele quer levar. Porque como ele despreza as 2 primeiras, né, a sanitária e a econômica, não toca no assunto, nem se interessa por isso, né, ele está preocupado com a terceira, com a crise político-institucional, de confrontar os poderes. E isso é nítido, né? Só não vê quem não quer. Né? Quer dizer, quem apostar no Bolsonaro está apostando na ditadura. Com características nazifascistas, porque vão ter grupos nas ruas de camisas pardas perseguindo os opositores do criminoso Bolsonaro. É o que vai ocorrer, é esse o cenário. Né? É necessário, portanto, uma reação rápida da sociedade civil, dos poderes, né? Da respeitabilidade. Veja como ele apoiou, por exemplo, o Bolsonaro apoiou os amotinados da Polícia Federal, da Polícia Militar do Ceará. E mandou, inclusive, o chefe da Força Nacional, um cidadão patético, né? Que fez um discurso e chamou os amotinados de heróis, porque rompia claramente com a Constituição. Evidentemente que Bolsonaro não é alguém que pode falar sobre hierarquia, sobre obediência, quando ele foi preso por causa disso, e foi condenado no exército por terrorismo. Ele é um terrorista. Agora, as ações que importa agora como ele é presidente, ele reforça tudo o que ele sempre já fez, só que a situação a cada dia é pior, e não adianta querer se enganar. Não adianta querer se enganar. Claramente, a resposta do Bolsonaro, e veremos qual, tem essa, que ele quer afrontar o STF, dizendo para o Weintraub não depor e vai nomear para a diretor-geral da PF o Ramagem. Claramente, portanto, é uma afronta, descumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal, é afrontar o Poder Judiciário. E, em seguida,
Garanto, ele teve esse episódio do Rio que precisa ser esclarecido. Ninguém aqui quer encobrir qualquer ato de corrupção. Ao contrário, tem de fazer realmente uma investigação a mais severa possível, né? Mas ele vai em outros estados, onde há governadores que se posicionam contra ele, ele vai tentar fazer alguma operação para encobrir a de hoje. Ele vai manipular. É isso, porque ele queria a Polícia Federal como instrumento dele. A Polícia Federal não é isso, ela tem uma bela história e não vai servir a um criminoso como é o Bolsonaro. É um homem criminoso e um marginal. E sempre repito, criminoso, porque ele comete crimes contra a Constituição. Marginal porque está à margem da lei. A possibilidade para voltar a uma questão, e me parece super importante, isso citando como fonte Folha UOL, Moraes inclui período eleitoral 2018 em quebra de sigilo do rangue empresários bolsonaristas. Isso é importantíssimo. Por quê? Vamos à Constituição. Reza a Carta Magna, no artigo 80, 81, melhor dizendo, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º, atentem. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Não foi feita nenhuma lei para regulamentar isso, mas vai ser feito pelo Congresso Nacional. Quem pode ser candidato, tal, não sabe. Os eleitores são os 513 deputados federais e 81 senadores. Reza aqui. Se há, portanto, vamos falar numa linguagem mais simples, uma anulação da eleição de 2018, se ela ocorrer a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a eleição é parlamentar. Se o TSE assim deliberar, 7 ministros. O TSE é composto por 13 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados que podem ficar 2 mandatos de 2 anos cada um. Né? É assim, funciona com 7 ministros, portanto. Lembra o episódio do Temer? Por 4-3, a decisão foi contra a anulação da eleição. Só que agora, pelas essas primeiras movimentações, as provas parecem muito mais sólidas hoje com as informações que foram demonstradas. Ou seja, é possível, nós estamos no terreno ainda da conjectura pelas primeiras informações, mas é possível, porque parece algo muito grave, que empresários tenham tido uma participação determinante na eleição de 2018, né, com a produção das fake news. Ou seja, que esse sistema que vem lá dos Estados Unidos, do marginal, que passa pela produção de vídeos, informações falsas, mentirosas, injúria, calúnia, difamação em larga escala e com muito dinheiro do empresariado, né, produzindo essas fake, isso tenha já interferido, e essa questão, diretamente no processo eleitoral de 2018. Isso é a questão que tem de ser analisada. Se o foi, violando, portanto, a livre disputa entre as forças políticas, aí a eleição ela vai ser anulada. Né? A eleição não é que assume o seu único colocado, isso não existe. Tá? A Constituição é muito clara. Na vacância da presidência e da vice, nesse caso seria a vacância, se é no primeiro biênio, que é até 31 de dezembro desse ano, eleição direta, 90 dias, tá? Se é no segundo biênio, eleição pelo Congresso, tá aqui. Então, isso é importante a gente esclarecer, eu creio que é o primeiro lugar que nós estamos discutindo isso, que é o que pode ocorrer. Essa é, nesse cenário, uma das possibilidades. A outra possibilidade é, pelo número de infrações penais cometidas, o Procurador-Geral da República, e aí ele não pode se furtar a isso, fazer acusação, quando você tem uma forma substancial, né, de crimes cometidos pela caterva bolsonarista. E aí entra na Câmara, a Câmara por 2/3 tem de autorizar, vai ao Supremo. Aí o Pleno, os 11, não é decisão monocrática, se receber, se você não julga o mérito, né? Se receber, o presidente é réu. O presidente ser réu não pode ser presidente da República. Aí começa, portanto, assume o vice e tem até 180 dias é o prazo, como determina a Carta de 88. É assim. Por outro lado, pode ter um crime de responsabilidade e não falta um crime de responsabilidade. E ele vai agredir cada vez mais agora. Agora ele não vai parar. Ele está naquele processo porque o medo dele é terminar onde? Todo dia eu falo, Bangu 8. Se o Lula venceu 4 eleições consecutivas, foi preso, Bolsonaro não vai ser? Pelos crimes cometidos, porque no caso do Bolsonaro ainda tem os crimes da família no Rio de Janeiro, com a Urcrim, com o escritório do crime.
né? E o Queiroz, que segundo o Flávio Bolsonaro ontem, é um homem trabalhador. Eles lançaram essa isca pro Queiroz, ó, fica calmo, Queiroz, nós vamos te segurar, nós pagamos tudo para você aí no Einstein, toda a sua subsistência, da sua mulher, da sua família, nós vamos te segurar. Essa é a caterva bolsonarista dizendo que está sustentando o cara. E tem gravações, uma divulgada pelo site de Veja há cerca de um mês, em que ele fala com uma pessoa, não se sabe quem fala, o Queiroz, né, agradecendo o apoio que ele está recebendo. Quem é que paga o Queiroz? Né? Assim como logo nós vamos ter essa resposta, assim como tendo resposta a quem é que paga os blogs sujos bolsonaristas, né? E que envolve deputados estaduais aqui de São Paulo, deputados federais, né? Gente que sabe de operação da Polícia Federal com antecedência. Em suma, estamos chegando muito próximo da verdade, esclarecendo quem é Jair Bolsonaro. Não é Salvador, não é mito, não é Messias, o esperado ungido, é um criminoso. É um homem que ao longo da sua vida pública cometeu crimes e houve um erro do Estado Democrático de Direito em cortar essa vida política lá atrás. Quando ele propôs guerra civil, quando ele propôs a morte de 30 mil brasileiros, né? Quando ele propôs o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele defendeu a tortura, né? Defendeu a morte de brasileiros, lá atrás deveria ter tido uma ação da justiça e esse homem não poderia participar mais de processos eleitorais. Porém, não foi feito um erro lá atrás. É necessário corrigi-lo, então, agora, numa situação muito mais grave, na pior crise sanitária e econômica da história do Brasil republicano, né? E numa crise institucional que desde a promulgação a 5 de outubro de 88 nós não tivemos. E ele que fomenta isso. Ele é incorrigível. Ele quer destruir a democracia. Não adianta vir uma poliana de aluguel, né? Como a semana passada, lembra as polianas? Não, ele mudou, ele é outro. Olha, ele quer uma conversa com o governador. E eu, parece como voz solitária, dizendo, não, ele é o mesmo. Porque de manhã, uma hora antes da reunião, ele já estava atacando os governadores. Então, o cenário é esse. Ele agora quer arrastar as Forças Armadas para o seu governo criminoso. Eu espero que as Forças Armadas mantenham o seu papel constitucional. Elas não podem manchar as suas fardas, né, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército com um marginal, né, um homem cafajeste, como esse. Vimos na reunião de 22 de abril, que a última sexta-feira o Brasil inteiro ficou estarrecido com aquilo. As Forças Armadas têm uma história de defesa no nosso território, de momentos importantes de luta política aqui. Quando havia isso, era diferente, uma outra conjuntura, a questão do petróleo é nosso, nos anos 50, mas é um outro momento. Mas nos últimos 30 anos, ficaram nas suas funções profissionais. Quem arrastou as Forças Armadas para a política é justamente o marginal, que quer esconder, eu já cantei essa bola aqui, a sua incompetência administrativa, tentando socializar a sua incompetência e o seu ódio à democracia, ao Estado Democrático de Direito, com as Forças Armadas, fazendo com que num processo de retirada por impeachment, e o será constitucionalmente, né, e o mais rápido possível, né, condenado pelo Senado ou condenado pelo STF, ou por crime de responsabilidade ou infração penal comum, né, que difere, como eu já expliquei algumas vezes aqui, ele quer fazer com que ele saia, portanto, derrotado, né, e mostrando os crimes que cometeu, também tentando imputar os seus crimes às Forças Armadas. Essa é a estratégia dele. E hoje mais militares foram nomeados para o Ministério da Saúde. Então, é necessário as Forças Armadas, eu presumo que elas tenham a consciência de que elas não fazem parte desse governo marginal, né, dessa caterva, né, desse mandrião, desse homem que envergonha o Brasil aqui e no exterior. Basta ver a fuga de capitais, né, o medo que hoje o investidor estrangeiro tem do Brasil e as nossas condições econômicas cada vez mais graves. Digo a vocês o seguinte, pode ser que a gente tente se encontrar daqui a pouco, vai depender do que o mandrião fizer. O que importa é o seguinte, a verdade está chegando e vai atingir a família e principalmente o chefe do Orcrim, que é ele. Até. Jornal Estação Pop News. Aí, grande Marco Antônio Villa. Agora 19 horas 40 minutos no horário de Brasília. Estamos ao vivo para a rede Estação Pop em todas as plataformas de rádios online, através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Barreiras, Estação Pop de Vitória da Conquista e Estação Pop de Ceabra, na Chapada Diamantina. Horário de Brasília, 19 horas 41 minutos, no oferecimento Café Chapada, Odonto Brava, Atacadão da Madeira. Eu falo também no oferecimento do Gás Chapada, ligou, chegou.
E Vale Criativa, não posso me esquecer da Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. 19h41 no horário de Brasília. Lembrando que daqui a pouquinho tem Libarino e o grande programa Paredão de Sucessos. Aí o Libarino Caieiras, grande mestre da comunicação. Aquele abraço, Liba. Atividades da JBS em Rondônia são suspensas após confirmação de funcionários com Covid-19. A Justiça do Trabalho determinou a suspensão das atividades da filial da JBS em São Miguel do Guaporé, em Rondônia, após confirmação de infecção de funcionários pelo novo coronavírus. Dos 46 confirmados de Covid-19 no município, 29 são de trabalhadores do frigorífico da JBS, o que representa mais de 60% dos infectados. A empresa só pôde voltar suas atividades na filial depois que forem feitos testes em todos os seus funcionários. No caso, a empresa só poderá voltar aí às atividades após esses testes. A remuneração dos empregados deve ser mantida durante os dias de paralisação. O juiz Valder Ferreira marcou uma audiência com as partes para essa quinta-feira, dia 28, portanto hoje, inclusive já deve ter acontecido. A decisão liminar atende pedido do Ministério Público de Rondônia e do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região. De acordo com a denúncia, a empresa não está tomando as medidas necessárias de prevenção e trabalhadores com sintomas da doença estariam sendo orientados a voltarem a trabalhar. Isso pelo Departamento Médico do Frigorífico. Segundo os promotores, um ônibus chegou ao hospital público da cidade trazendo 9 casos suspeitos vindo da empresa. A unidade de São Miguel do Guaporé, da JBS, abate diariamente cerca de 1.000 bois. Nessa quarta-feira, dia 27, após a chegada do oficial de justiça pela manhã, o abate dos animais que estavam no local foi autorizado. A partir de amanhã, no caso, a partir de hoje, apenas funcionários do setor de segurança podem permanecer na filial. A JBS emprega cerca de 950 trabalhadores no município de São Miguel do Guaporé. Horário de Brasília. Agora 19h44. São Paulo prorroga quarentena, mas tem plano de flexibilização a partir de 1º de junho. O governo de São Paulo prorroga quarentena até 15 de junho, mas anuncia plano de flexibilização a partir do dia 1º. O objetivo do plano é a retomada econômica e foi dividido em 5 fases, que levam em consideração 2 critérios: a disponibilidade de leitos de terapia intensiva e a velocidade de avanço de casos de coronavírus. Os municípios em situação mais crítica devem manter todas as restrições de funcionamento do comércio. Para aqueles na segunda fase, será possível reabrir shopping centers e comércio de rua, exceto praças de alimentação, bares e restaurantes. Escritórios, concessionárias de veículos e atividades imobiliárias também vão poder ser retomadas. Na fase 3, salões de beleza, bares e restaurantes vão poder funcionar, mas ainda com restrições. Na fase 4, voltam as academias. E na última etapa de flexibilização, apenas teatros, cinemas e grandes eventos continuam proibidos. Agora, no horário de Brasília, 19h45. Muito bem, deixa eu mandar um abraço especial para Rodrigo, tá nos acompanhando em Feira de Santana. Muito boa noite para você, obrigado pela audiência. Galera de Feira, conectada aí através da Estação Pop News de Salvador.
Agora 19h46 no horário de Brasília. Pessoas que chegam a Roraima são monitoradas em barreiras sanitárias contra a Covid-19. O destaque é de Adalton Gouveia. Fala, Adalton. Roraima montou 4 barreiras sanitárias para manter o monitoramento das pessoas que chegam no estado. Os postos funcionam no Aeroporto Internacional de Boa Vista, no município de Bonfim, na fronteira com a Guiana, no município de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, e na BR-174, próximo à reserva indígena Uaimirim-Atroari. Até agora já foram monitoradas 21.694 pessoas. O trabalho começa com o contato direto com cada pessoa que chega ao estado. É preenchido um formulário onde a pessoa informa se teve contato com algum caso positivo ou suspeito para a Covid-19. As fichas preenchidas são encaminhadas para a sala de situação e o monitoramento continua sendo feito. De lá, as atendentes entram em contato com todos que preencheram os formulários para saber se durante o período de estadia em Roraima passaram a apresentar algum sintoma característico da Covid-19. Horário de Brasília, 19h48, informando Café Chapada e Atacadão da Madeira. Procurador-Geral da República pede suspensão de inquérito que apura fake news. Fala Vitor Ribeiro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do inquérito 4.781, que apura a disseminação de fake news, ofensas e ameaças contra integrantes da Corte. Nas primeiras horas dessa quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal contra os investigados, entre eles empresários e políticos. À tarde, Aras pediu a suspensão do inquérito até que o plenário do Supremo estabeleça limites para as investigações presididas pelo ministro Alexandre de Moraes. A manifestação do PGR não foi nesse inquérito, mas numa ação que questiona a investigação e tem como relator o ministro Edson Fachin. Essa segunda ação é uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental da Rede Sustentabilidade. Para o partido, o inquérito é inconstitucional, entre outros motivos, por ter sido aberto pelo próprio Supremo, com base em seu regimento interno, sem a participação do Ministério Público. Isso porque o MP é a única instituição que pode propor ações penais. Na manifestação ao Supremo Tribunal Federal, Augusto Aras escreveu que nessa quarta, abre aspas, a Procuradoria-Geral da República viu-se surpreendida com notícias na grande mídia de terem sido determinadas dezenas de buscas e apreensões e outras diligências sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão, fecha aspas, e afirmou que a participação do Ministério Público daria segurança jurídica à ação. Na terça-feira da semana passada, o Procurador-Geral já havia enviado ao ministro Alexandre de Moraes 2 manifestações dentro do inquérito contrárias à realização de busca e apreensão. Augusto Aras argumentou que as publicações nas redes sociais apontadas como suspeitas não poderiam ser confundidas com a prática de calúnias, injúrias ou difamações contra os membros do Supremo. De acordo com Aras, as declarações representam opiniões e visões de mundo protegidas pela liberdade de expressão. Horário de Brasília, Amanda Rodrigues. Agora, 19h50. Muito bem, gente, o nosso jornal Estação Pop News fica por aqui. Obrigado a você de todo o Brasil pela audiência. Obrigado a você que nos ouve através da Estação Pop News Salvador, Estação Pop Barreiras, Vitória da Conquista e Ceabra.
Muito obrigado você nas plataformas de rádios online, você que está no site, em um dos nossos sites, afinal de contas temos 4 sites. Obrigado você que está em um dos nossos aplicativos próprios, temos vários aplicativos próprios da rede. E é isso, só temos a agradecer a você por essa audiência maravilhosa. Eu volto amanhã às 8 da manhã no programa Alô Brasil, muita música e notícias. E à noite às 19 no Jornal Estação Pop News. Obrigado, Brasil, até a próxima. Na sequência vem aí Libarino, Caieiras e o paredão de sucessos na rede Estação Pop. Rede Estação Pop. Rede Estação Pop, agora também na cidade de Barreiras. Busque Estação Pop Barreiras. Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News. Anuncie na Estação Pop. Pop? Quem não se comunica, se trumbica. WhatsApp 759-9976-7840. Estação Pop. Pop? Coronavírus. Atenção, a partir de agora, o Ministério da Saúde vai ligar para você. A gente quer saber como você está. Vamos fazer o diagnóstico do coronavírus sem que você precise ir até um posto de saúde. Caso queira entrar em contato conosco, basta acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Rádiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Pessoal, de segunda a sexta, a partir das 7 da manhã, aqui na rede Estação Pop News tem o nosso programa. Com muita informação, prestação de serviço, colunistas dos mais variados assuntos e muito mais. Programa do Léo Lima, ao vivo, de segunda a sexta, 7 da manhã, aqui na rede Estação Pop News. Eu espero você! Rede Estação Pop, agora também na cidade de Barreiras. Busque Estação Pop Barreiras. Siga a Estação Pop News no Instagram. Acesse www.estaçãopopnews.com.br e acompanhe a notícia em primeira mão. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Unip, Rua Manuel Teixeira Leite, número 478, no centro de Ceabra. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais
flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Pop. Pop. Estação Pop. Pop.